Hoje a gente vai falar sobre a Iochpe-Maxion, a empresa que é a maior fabricante de rodas do mundo, uma empresa brasileira que se converteu numa empresa global num curto espaço de tempo. Para vocês terem uma ideia, em 2012, do faturamento da empresa, só 15% vinham do exterior. Hoje, 75% vem do exterior. Em 2012, ela faturava 2 bilhões de reais, cerca de 2 bilhões de reais. Hoje, são 9,6 bilhões de reais. Ela tem 31 unidades em 14 países e 15 mil funcionários. E quem liderou essa transformação toda é o Marcos de Oliveira, que está aqui comigo no Conexão CEO e vai contar para a gente como é que foi esse desafio em 7 anos fazer tudo isso com essa empresa. Marcos, muito obrigado, é um prazer te receber aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3. É um prazer, muito obrigado por você estar aqui hoje. É um prazer estar aqui no Conexão CEO e poder falar um pouquinho da trajetória da Iochpe-Maxion. Então, já aproveitando a minha abertura aqui, me conta como é que foi essa transformação, por que vocês deram essa virada de 2012 para hoje? O perfil do faturamento da empresa mudou completamente, vocês têm uma presença global que antes vocês não tinham com tanta força. Olha, voltando no tempo um pouquinho e olhando o crescimento da Iochpe-Maxion em 2008 até 2010, 2011, nós percebemos que para podermos continuar crescendo no nosso negócio principal, que é o negócio automotivo, era necessário crescer fora do Brasil. O mercado brasileiro é um mercado importante, são produzidos quase 3 milhões de veículos no Brasil, mas no mundo são produzidos mais de 90 milhões de veículos. Então o potencial maior de crescimento estava fora do Brasil e a companhia decidiu ter um foco de poder aproveitar essas oportunidades de crescimento em diferentes regiões. E daí veio essa iniciativa através de aquisições, através de crescimento orgânico, de poder atender os nossos clientes em diferentes mercados. Mas a empresa, ela é centenária, né? Por que acordou para isso só agora? Agora que eu digo, uma empresa de 100 anos, aos 92, 93 anos de idade, que ela percebeu que tinha que ocupar esse espaço. A Iochpe-Maxion iniciou suas operações lá em 100 anos atrás, focando no mercado madeireiro. Sua atividade principal era madeireira. E ao longo dos anos, na sua trajetória, ela foi focando mais no setor industrial. A partir dos anos 40, dos anos 50, focando mais no setor industrial, mas realmente quando nós chegamos no final dos anos 90, a companhia decidiu focar nos segmentos onde nós operamos hoje, que são rodas automotivas, componentes estruturais automotivos. Nós temos uma sociedade também na área ferroviária, mas decidimos focar mais no setor automotivo. E daí, à medida que nós consolidamos a nossa participação e a nossa presença no mercado brasileiro, tornou-se claro que para poder crescer, era importante crescer fora do Brasil. Então, foi uma trajetória galgada em crescimento orgânico no Brasil, em aquisições que se iniciaram já na metade dos anos 2006, 2008 e viemos crescendo de uma forma mais acelerada a partir de 2012. Mas a crise econômica e a queda do setor automobilístico, que foi muito grande a queda do setor automobilístico, vendia-se mais de 3 milhões e meio de carros e passou a vender metade. Isso contribuiu também ou não? Na realidade, não. Na realidade, quando nós começamos a analisar o potencial de crescimento do setor automotivo brasileiro, nós vimos que a indústria automotiva vinha crescendo num patamar de 15% a 16% ao ano, desde 2005 até 2010, 2011, e nós vimos que era um crescimento muito interessante. Nós chegamos a produzir no Brasil quase 4 milhões de veículos, mas vimos que a taxa de crescimento futura seria menor realmente. Daí essa visão de crescer fora do Brasil. As iniciativas de aquisições que nós iniciamos lá em 2012
tinham esse foco de mercado internacional e aconteceu, na realidade, antes do início da crise brasileira, que iniciou em 2014. Entre 2014 até 2017, a produção de veículos leves no Brasil caiu 45%, a produção de veículos comerciais caiu 70%. Então foi uma queda muito grande e muito longa. Felizmente, nós já tínhamos esse footprint global. No início da crise, o Brasil representava provavelmente em torno de 45% do faturamento da IOSP. Durante a crise, o Brasil caiu e nós expandimos as nossas operações no exterior. E chegamos onde nós estamos hoje, onde o Brasil representa aproximadamente 25% da nossa receita consolidada global. A Europa representa cerca de 35%, a América do Norte 30% e a Ásia 10%. Então, a queda na demanda no mercado brasileiro, a diminuição da atividade econômica brasileira acabou acelerando a nossa expansão global. Agora, Marcos, você foi presidente da Ford para a América do Sul. E essa visão de quem esteve do outro lado, porque a IOSP é uma fornecedora das montadoras. Você foi presidente de uma das maiores montadoras do mundo. Essa visão ajudou também nessa transformação? Olha, eu acho que todas as experiências contribuem muito. Obviamente, por ter trabalhado no setor automotivo por quase 30 anos, do lado das montadoras, isso nos deu uma visão bastante completa do que é o setor automotivo, como ele se desenvolve, e também nesses quase 30 anos eu trabalhei fora do Brasil 18 anos. Trabalhei em diversos países, na América do Norte, no México, nos Estados Unidos, na Europa, na África do Sul. Então você acaba conhecendo as características de cada mercado, as necessidades de cada mercado, que são diferentes. No momento que você vem para o outro lado da mesa, no lado de fornecer componentes ou sistemas para as montadoras, você entende a necessidade do cliente, você sabe dos desafios do cliente, e todos têm desafios. As montadoras têm, os fornecedores têm, e é importante conhecer essa realidade para poder adequar as nossas estratégias, o nosso desenvolvimento de produtos para atender essa visão de hoje dos nossos clientes, mas também as necessidades futuras. Quando você foi contratado, já foi com esse intuito de internacionalizar a empresa, ou você chegou lá e implementou esse plano? Na realidade, a IOSP estava iniciando o seu processo de internacionalização exatamente naquele momento. Eu vim para a IOSP como vice-presidente corporativo com um plano, com uma estratégia de que, eventualmente, assumindo que as coisas corressem bem, eu pudesse vir assumir a presidência. Então, eu cheguei em 2012 como vice-presidente corporativo. Em 2014, no início de 2014, eu assumi a presidência da IOSP Maxion. Naquele momento, a companhia já tinha tomado a decisão de internacionalização. O conselho de administração, com essa visão de longo prazo, já estava iniciando esse processo de internacionalização através de aquisições fora do Brasil, e eu cheguei exatamente nesse momento de poder contribuir com a nossa equipe global nessa expansão da IOSP Maxion. Agora, para dar uma dimensão do que foi isso, você falou em termos de faturamento, quanto que cada região hoje representa. Mas quantas fábricas fora do Brasil a IOSP tinha e quantas passou a ter? Quais regiões que a IOSP não estava presente e passou a ter presença? Queria que você me contasse um pouco como é que ficou desenhado o plano da empresa e como hoje funciona. Naquele momento, a IOSP tinha 3 fábricas fora do Brasil. Tinha 2 fábricas no México e uma fábrica na China, que havia sido construída ali por 2007, 2008, e já com o foco de atender clientes nesses diferentes mercados, nessas diferentes regiões. Hoje nós temos mais de 25 fábricas fora do Brasil.
e são fábricas realmente que estão espalhadas em todos os continentes, em todos os mercados importantes da indústria automotiva. São fábricas no México, nos Estados Unidos, fábricas na Europa, em diferentes países, na Alemanha, na Espanha, na Itália, República Tcheca, na Turquia, na própria África do Sul, fábrica na Tailândia, fábrica na China e fábrica na Índia também. Nós temos 2 fábricas na Índia de rodas de aço e estamos lançando exatamente agora uma 3ª fábrica, que é a nossa primeira fábrica de rodas de alumínio, que está iniciando o seu processo de produção agora, quando nós estamos conversando. Então, tem sido um processo de crescimento que foi acelerado pelas aquisições, mas após as aquisições nós continuamos investindo para poder expandir a capacidade das unidades que a gente já existia ou construir novas fábricas, como é a nova fábrica da Índia que nós estamos lançando, uma nova fábrica de estampados que nós estamos lançando agora no final do ano também no México. É uma fábrica nova que está sendo construída num site que nós já tínhamos, mas estamos adicionando essa fábrica, e a nossa parceria na China com a Dongfeng, que nós assinamos alguns meses atrás, e estamos iniciando a construção dessa fábrica agora. Nossa, nesses anos então qual que foi? Tem ideia assim? É tanta fábrica que vocês compraram e ergueram, o investimento total que foi feito nesses últimos anos? Olha, é difícil falar do investimento total, mas normalmente quando você fala de uma construção de uma fábrica nova, por exemplo, de rodas de alumínio, você fala de investimentos da faixa de 60, 70 milhões de dólares. E como nós tínhamos um footprint que vieram das nossas aquisições bastante globalizado, isso nos permitiu expandir as fábricas que a gente já existia. Então, nesse caso, os investimentos são menores, porque você já tem uma fábrica e você aumenta a capacidade do produto de acordo com a demanda atual e a demanda projetada futura daquele mercado. E vocês conseguem manter os mesmos clientes ao redor do mundo? Então vocês fornecem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para quem está assistindo a gente. Vocês vendem para a Ford aqui no Brasil, por exemplo. Nem sei se vocês vendem para a Ford, estou dando um exemplo. Vocês vendem para ela também no México, nos Estados Unidos, na Turquia, na África do Sul. Vocês tentam manter esse fornecedor em todos os lugares do mundo onde vocês estão? Correto. Essa é uma das fortalezas da nossa estratégia. A capacidade de atender os nossos clientes em diferentes países é fundamental. Nós atendemos as grandes montadoras, sejam montadoras de veículos leves, sejam montadoras de veículos comerciais, montadoras americanas, europeias, asiáticas, da Índia, da China. Então, o nosso footprint nos permite atender a montadora americana quando ela está produzindo nos Estados Unidos, no México, no Brasil, na Europa ou na Ásia. Da mesma forma, a montadora europeia ou a própria montadora asiática. A gente vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente com as montadoras asiáticas, sejam japonesas, coreanas, em função do nosso footprint, em função dos nossos produtos, o que nos permite continuar expandindo as nossas operações, e um dos nossos objetivos é crescer na Ásia. Como eu mencionei anteriormente, a Ásia hoje representa mais ou menos 10% do nosso faturamento global. A Ásia como mercado representa mais de 40% da produção de veículos do mundo, então é importante nós continuarmos crescendo na Ásia. E essa capacidade de atender clientes em diferentes regiões nos permite produzir produtos de acordo com a necessidade de cada região. Nós temos uma força de engenharia muito forte, bastante desenvolvida, que nos permite ajudar os nossos clientes a reduzir os seus custos de desenvolvimento. Um dos desafios na indústria automotiva é que o custo de desenvolvimento de um novo veículo é bastante elevado. Então, toda vez que uma montadora tem que lançar um carro novo ou fazer um freshening de um carro atual, ela tem que fazer um investimento importante. Então, ela tendo fornecedores que tenham a capacidade técnica de fazer o desenvolvimento e atendê-los em diferentes mercados, ajuda-os também a reduzir os seus custos de desenvolvimento e poder acelerar a entrega de novos produtos. Só para ter uma ideia, quantas rodas são fabricadas por ano?
A IOSP Maxion fabrica. Nós produzimos aproximadamente 55 milhões de rodas por ano. 55 milhões? 55 milhões. E aí são rodas de todo tipo. São rodas de alumínio, são rodas de aço para veículos comerciais, rodas de aço para veículos leves, rodas de aço para máquinas agrícolas, equipamentos de construção. Então é um portfólio de produto que realmente atende os diferentes segmentos aonde nós atuamos. E você falou muito da presença na Ásia, que vocês pretendem aumentar. Me conta um pouco sobre essa nova fábrica na China, qual é o investimento que vocês estão fazendo, o que vocês estão mirando, porque vocês já tinham uma fábrica na China, é mais uma que vocês estão adicionando ao portfólio de vocês. Qual que é o objetivo, além obviamente de vender, qual é o mercado que vocês estão mirando aí? Da China, vão exportar para o Japão também? Vão exportar para a Coreia ou é só focado no mercado chinês? Hoje nós temos uma fábrica de rodas de aço para veículos comerciais na China, que foi construída há muitos anos atrás com o objetivo principal de exportar da China para a Europa. Tá. Ao longo do tempo... Roda para caminhão, né? Roda para caminhão. Tá. Com as aquisições que nós fizemos e o crescimento global que nós tivemos, nós mudamos o foco dessa fábrica de rodas de aço que já existe na China para exportação para o mercado asiático e para vender no próprio mercado chinês também. Então hoje a fábrica que existe, que já está em produção, ela atende clientes no Japão, na Tailândia, na própria China. Porém, nós analisamos o mercado chinês e o mercado chinês é um mercado que produz quase 25 milhões de veículos por ano. E nós vimos que o segmento importante onde nós não atuávamos era o segmento de rodas de alumínio. E era um segmento que já estava consolidado, era um segmento que já tem produtores locais atendendo a essa necessidade, e nós vimos que era importante nós podermos participar de uma indústria de 25 milhões de veículos por ano com rodas de alumínio. E daí a decisão de fazer a construção dessa fábrica através de uma parceria com uma empresa chinesa para poder atender a necessidade dessa própria empresa, mas também do mercado chinês. O nosso sócio, a Dongfeng, através da marca deles e através de joint ventures com outras empresas, eles produzem mais de 3 milhões de veículos por ano. Então, nós vimos que a nossa capacidade tecnológica, o nosso conhecimento do produto, a presença da Dongfeng na China, do seu mercado, nós vimos que era um casamento bastante interessante, onde nós poderíamos atender o mercado local, e o foco da nova fábrica é a China, é atender o mercado chinês, diferente da fábrica de rodas para caminhões, onde a grande parte da produção é exportação. Na nova fábrica, que a gente está iniciando a construção e começa a produzir no início de 2021, ela está focada no mercado chinês, atendendo a Dongfeng, os seus joint ventures e atendendo outros clientes aí também. Para comercial leve, né? Para carro? Aí é para carro, é focado em carro e veículos leves, SUVs e veículos leves. E qual que é a estimativa de produzir quantas rodas por ano? A capacidade da fábrica inicial é para produzir 2 milhões de rodas por ano. Obviamente, à medida que a gente lance, e normalmente o processo de lançamento de uma fábrica de 2 milhões de rodas, ele é um processo que leva mais de um ano na realidade, porque além do lançamento da produção, você casa esse lançamento com o lançamento de novos veículos também, para atender o seu cliente. Então ele é um processo que ocorre ao longo do tempo. Nós temos bastante confiança nesse projeto, acreditamos que será um projeto de sucesso e, obviamente, à medida que nós consolidamos esse projeto, junto com o nosso sócio, nós vamos considerar outras expansões futuras. E o investimento foi de 70 milhões de dólares também? É aproximadamente 60 milhões de dólares é o investimento. 60 milhões de dólares. Correto. Por que ter um parceiro na China? Por exemplo, porque vocês, em outros mercados, vocês não têm sócios. Na China é importante ter um parceiro? Olha, depende da sua estratégia de negócios. Por exemplo, na nossa fábrica de rodas para caminhões, hoje nós não temos sócio, é uma fábrica nossa na realidade. No caso dessa fábrica, por ser um mercado já consolidado, por ser um mercado que já é atendido por outros fornecedores locais, nós acreditávamos que a estratégia mais eficiente e que nos daria entrada mais rápida no mercado seria com um sócio. Então, a Dongfeng, que tem também uma divisão de componentes
automotivos e produz outros componentes automotivos, mas não produz rodas de alumínio, compra rodas de alumínio de outros fornecedores, tinha uma necessidade. Então, analisando o mercado, analisando as possibilidades que nós tínhamos de crescermos nesse segmento de rodas de alumínio, nós chegamos à conclusão que a parceria era a forma mais efetiva, mais rápida e que nos daria acesso ao mercado, acesso ao cliente, com o apoio de alguém que já conhece também esse segmento na própria China. Entendi. Agora, olhando a operação de vocês e como cresceu durante esses 7 anos, e não apenas cresceu em termos de tamanho, mas também de localização, vocês têm várias plantas e vários executivos ao redor do mundo, fica a pergunta para mim também do desafio da cultura da empresa. Como administrar uma rede tão complexa, de tantas unidades espalhadas em tantos lugares do mundo, nesse curto espaço de tempo, em 7 anos, que 7 anos é pouco tempo para você ganhar essa escala global. Como é que é o desafio de liderar uma empresa com tantas unidades ao redor do mundo? O desafio cultural, o desafio de pessoas realmente é bastante grande. Ele é bastante importante no sucesso de qualquer negócio. No nosso caso, a IOSP tinha um grupo de executivos no Brasil bastante experiente, com bastante vivência no setor automotivo, mas muito focado no mercado brasileiro. Então, quando nós fizemos essas aquisições fora do Brasil, nós fizemos a aquisição não só dos ativos, dos negócios, mas nós procuramos trazer os profissionais que nós acreditávamos que iriam contribuir para o futuro de longo prazo da companhia. E eu acho que nesse sentido tem sido algo de bastante sucesso também, porque realmente dos profissionais que nós trouxemos das aquisições que nós fizemos, a grande maioria, eu diria praticamente todos que nós queríamos manter na empresa, nós pudemos manter ao longo do tempo. E nesses 7 anos tem sido um processo, obviamente, de alinhamento da nossa cultura, alinhamento da nossa estratégia. Obviamente, quando a gente fala, são mais de 15 mil colaboradores do mundo, de todas as nacionalidades. São alemães, são americanos, são mexicanos, são brasileiros, são tailandeses, são turcos, são tchecos. Existem culturas locais de cada país muito forte. Mas também nas aquisições, nós fizemos aquisições de empresas que, em alguns casos, já tinham sido aquisições ou fusões de outras empresas que também tinham, mas que tinham culturas também diferentes na realidade. Existiam, dentro de algumas das aquisições que nós fizemos, existiam culturas das empresas antigas que haviam sido fusionadas na realidade. Uma das empresas que nós adquirimos era uma empresa americana chamada Hayes Lammers. Ela era uma fusão de uma empresa americana com uma empresa alemã. Então já existia uma cultura ali em formação também. Era uma cultura já de alguns anos, mas que estava em formação. Então o nosso trabalho tem sido alinhar a nossa equipe em termos de estratégia de negócios, de atendimento ao cliente, um desenvolvimento de uma missão, de uma visão que seja clara para os nossos colaboradores e ter valores bem definidos. Eu diria, mais importante que nada, é ter valores bem definidos para que cada um, dentro das suas próprias culturas regionais ou de países, possam realmente entender qual é a direção da companhia, quais são os valores, o que é aquilo que a companhia está buscando, e obviamente nós buscamos resultados para os nossos acionistas, buscamos resultados para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, mas não é só o resultado que nós vamos atingir, é como nós atingimos os resultados. E aí os valores são muito importantes, porque o como atingir os resultados é muito importante. Mas como que vocês fizeram na prática? Vocês criaram diretorias internacionais, mandaram executivos para cada região? Como é que vocês na prática fizeram isso? Nós temos executivos internacionais, nós operamos hoje a IOSP Maxion com 2 divisões automotivas principais. Uma é a divisão de rodas e outra é a divisão de componentes estruturais. Na divisão de rodas, nós temos o quartel-general da atividade de rodas hoje, nós temos ele dividido entre Europa, Ásia e Américas, sendo que uma grande parte dos nossos executivos de rodas estão na Alemanha,
então eles operam a partir da Alemanha. Nós temos uma liderança das Américas que está localizada aqui no Brasil e temos uma liderança para a Ásia que está localizada na Tailândia hoje. Então são basicamente os grupos que estão próximo do mercado, próximos do cliente, próximo das equipes de trabalho também, e a gente integra isso através de um comitê executivo com o qual nós trabalhamos, mas através de reuniões mensais que a gente faz de revisão de negócios em diferentes países. Então, esse mês a gente faz a revisão de negócios, por exemplo, de rodas na Alemanha, a revisão de negócios de componentes estruturais no México. O mês seguinte a gente faz de revisão de rodas na Tailândia e de componentes estruturais no Brasil. Você para aqui no Brasil? Consegue? Eu paro um pouco, não muito. Eu gasto muito tempo viajando realmente e são viagens longas, principalmente quando a gente fala de Ásia, são viagens que tomam bastante tempo. Mas é importante estar próximo das equipes, é importante estar próximo do mercado, do cliente e das próprias operações também. Deixa eu te perguntar uma coisa, olhando os resultados da IOSP Maxion do ano passado, o lucro aumentou muito, me parece que foi 3.000%, o lucro foi mais de 200 milhões, foram mais de 200 milhões de reais de lucro. E o endividamento também diminuiu bastante. Eu queria que você me explicasse o que aconteceu ano passado, aonde vocês conseguiram enxugar, por que esse lucro subiu tanto e qual a expectativa para esse ano? Olha, nós fizemos as aquisições importantes que nós fizemos lá em 2012, basicamente com dívida. Nós fomos aos bancos, alguns bancos parceiros que trabalharam com a gente realmente para apoiar essas aquisições, e ao longo desse tempo a gente vem otimizando as nossas operações, melhorando os nossos resultados operacionais de vendas, e isso vem ajudando no crescimento do nosso resultado operacional, do nosso EBITDA, da empresa como um todo. Porém, nós ainda carregamos uma dívida que tinha um custo mais elevado. Ao longo dos últimos anos, a gente vem reduzindo a nossa alavancagem. Então, no momento das aquisições, lá em 2012, a nossa alavancagem ficou acima de 5 vezes. 5 vezes o vezes dívida líquida sobre EBITDA. E hoje nós estamos mais ou menos em 2,5 vezes. Então, o que nós fizemos ao longo do tempo foi melhorar o nosso resultado operacional, então para melhorar o EBITDA da companhia, administrar a dívida, porque nós continuamos a investir ao mesmo tempo, mas também com o objetivo de reduzir o custo da nossa dívida. Então, nós fizemos uma série de renegociações, de reestruturações de dívida, de liability management, como a gente chama, adquirindo dívidas na Europa, dívidas nos Estados Unidos, substituindo dívidas que nós tínhamos no Brasil e também vice-versa, fomos otimizando dívida Brasil, Europa e Estados Unidos para reduzir o custo. Então, só como referência, o custo médio da nossa dívida há cerca de 2,5 anos atrás era um pouco acima de 10% ao ano. Hoje o custo médio da nossa dívida é próximo de 5% ao ano. Essa é a vantagem de trabalhar fora do Brasil também, né? Também. Eu acho que foram 2 fatores. Obviamente, os juros nos mercados internacionais caíram, estão bastante baixos. A própria redução na Selic no Brasil, nas taxas de juros do Brasil, também ajudou nesse processo. Então, acho que uma combinação disso tem sido importante. E existe liquidez no mercado internacional, então nós fomos modulando no nosso liability management nos últimos anos para reduzir a alavancagem, alongar a dívida e reduzir o custo financeiro. A redução do custo financeiro tem sido um fator importante na melhora do lucro líquido da companhia. O nosso EBITDA vem crescendo ao longo de todos esses anos e agora, nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, o custo financeiro vem caindo, o que vem, obviamente, acelerando os resultados líquidos da companhia. Te pergunto, essa última pergunta desse bloco aqui. Diante disso, a companhia estuda também uma abertura de capital fora do Brasil ou não? O nosso foco hoje é Brasil. Nós temos, quando nós olhamos o nosso free float, ele é praticamente 50% investidores brasileiros e 50% investidores estrangeiros, principalmente americanos e europeus. E eles têm um entendimento da companhia
bastante bom do nosso footprint, do que nós fazemos, mas nós somos uma companhia brasileira. Nesse momento nós achamos que tínhamos dúvida alguns anos atrás de o fato de sermos uma empresa brasileira, se isso aumentava muito o nosso custo financeiro de operarmos em outros mercados. E chegamos à conclusão ao longo do tempo que não, que realmente a gente tem acesso aos mercados em todo o mundo, mesmo sendo uma empresa brasileira. Você tendo uma estratégia bem desenvolvida, tendo uma visão e um plano, e entregando resultados de forma consistente, você tem acesso a funding no mundo inteiro realmente. Então deixou de ser uma preocupação. Então o foco da empresa hoje é manter a nossa estrutura de capital atual e continuar melhorando os nossos negócios. Maravilha, muito obrigado, Marcos. É um prazer. E a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco da entrevista do Marcos de Oliveira, CEO da IOSP Maxion no mundo inteiro. Muito obrigado e até daqui a pouco.